Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã, fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus em nossa vida. E estamos falando as formas como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, precisamos ouvir a sua voz ou ouvir o Senhor falar através do Espírito Santo, através da palavra, através da oração, através da igreja e através das pessoas. E também através das circunstâncias. E hoje nós vamos falar então das circunstâncias, é a nossa reflexão de hoje. Podemos conhecer a vontade de Deus também por meio das circunstâncias que nos rodeiam. Por quê? Porque Deus fala por meio das circunstâncias. Como nós vimos, o Espírito Santo de Deus usa a Bíblia, usa a oração e a circunstância para nos falar ou nos mostrar a sua vontade, a vontade do Pai. Se você está querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, precisa observar as circunstâncias na maneira como ela está acontecendo e o que Deus está fazendo no meio dela. O nosso exemplo, como nós estamos usando o livro de João, é Jesus. Jesus sabia o que o Pai queria que ele fizesse e ele só fazia aquilo que o seu Pai lhe mostrava que estava fazendo. Jesus se juntava a ele. Era assim que Jesus então conhecia a vontade do Pai para a sua vida e para as suas atividades diárias. Jesus descreveu, então, este processo em João, capítulo 5, versículos 17 a 20. Nós vamos ler os versículos 17, 19 e 20, que nos dizem assim. Mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo se somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem então maravilhados. Então, para entendermos aquela circunstância difícil ou ruim ou confusa em nossas vidas, é vital conhecermos a perspectiva de Deus a respeito dela. Antes de reagirmos às circunstâncias, precisamos buscar e conhecer o propósito de Deus por trás dessas circunstâncias. Como nós somos seres reagentes, geralmente nós reagimos e agimos antes de conhecer o propósito pelo qual Deus permitiu que estas circunstâncias acontecessem em nossas vidas. Jesus disse que ele não tomava iniciativa sobre o que havia de fazer em qualquer circunstância. Ele precisava saber o que Deus estava fazendo naquela circunstância e saber o que ele queria que ele fizesse. Pois o Pai, ele tinha o direito de tomar a iniciativa em todos os assuntos. O Pai estava trabalhando desde o início na vida terrena de Jesus e continuava então trabalhando. E o Pai mostrava ao Filho o que ele estava fazendo. Quando o Filho contemplava então a atividade do Pai, isso se constituía para ele um convite para que ele se unisse a seu Pai naquela obra. Então, esse é o nosso modelo. Esse é o exemplo para nós de como nós devemos lidar com as circunstâncias na nossa vida. Jesus, ele não tinha que adivinhar o que deveria fazer. Ele não tinha que imaginar o que poderia fazer para o seu Pai. Então, um princípio relacionado a estas circunstâncias ou a qualquer circunstância
é reconhecer o que Jesus deseja que nós façamos. Primeiro é aceitar o senhorio de Deus em nossas vidas. O senhorio do Pai. Ele tem o direito, ele sabe o que ele está fazendo e eu preciso saber o propósito por detrás disso. Ou seja, se ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos ver o que ele está fazendo e ajustarmos então a nossa vida, os nossos planos, os nossos alvos a ele. Ou seja, depositarmos a vida nisso. Deixar o quê? O Senhor realizar os seus propósitos através da nossa vida. Temos que colocar a nossa vida realmente à disposição do Senhor e ver aonde Ele está trabalhando. Então, saber a perspectiva divina de Deus é vital para não errarmos o alvo, para que nós tenhamos segurança de que estamos realmente no centro da vontade de Deus, confiança naquilo que Ele está nos falando ou nos mostrando e fé para esta jornada. Então, o exemplo de Jesus é a maneira positiva de vermos como Deus fala através das circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias parecem ser ruins, pode ser que você esteja vivendo um momento desse. Você tenha se encontrado, então, em meio a uma circunstância difícil que você não está conseguindo interpretar ou reconhecer a mão de Deus. E às vezes esteja até perguntando por que isso está acontecendo comigo. Você precisa entender que você não está sozinho. Nós temos muitos personagens da palavra de Deus e temos as nossas vidas. Jó e muitos outros personagens tiveram experiências ruins, mas no final viram o propósito por trás dessas circunstâncias. Um exemplo para mim, Jó, e outro exemplo muito precioso é a vida de José. Se José não tivesse compreendido o processo todo até chegar no final da sua jornada, depois de tudo o que aconteceu com ele, se ele não tivesse entendido o processo das circunstâncias ruins que ele viveu e não chegasse ao fim dessa, entendendo o propósito de Deus, nós não teríamos um povo, este povo da onde Jesus veio, Teriam se acabado o povo de Israel, os judeus naquele tempo, morrido de fome, se José não tivesse entendido e compreendido qual era o propósito de Deus. Hoje nós temos um Salvador, advindo então desse processo também que viveu José no Egito e depois Moisés, qual também nós temos como exemplo. Por isso, importante compreender as circunstâncias ruins que podem nos envolver ocasionalmente. É importante conhecer a perspectiva de Deus a respeito delas. Quando enfrentamos, então, uma dificuldade ou uma circunstância confusa, nós podemos até muitas vezes nos sentir massacrados, pressionados. Que você, no meio dessa circunstância, procure olhar para Deus. Vá até Ele, peça a Ele para lhe mostrar sobre sua perspectiva, aquilo que está acontecendo na sua vida. Ele pode então usar, lembra, a palavra de Deus, ele pode usar o Espírito Santo, ele pode usar as circunstâncias, ele pode usar as suas orações, a igreja ou alguém para lhe auxiliar. Nós devemos orar pedindo ao Senhor qual é o teu propósito com estas circunstâncias a qual estou vivendo hoje, para que nós possamos então nos ajustar. Olhe então para essas circunstâncias a partir do coração de Deus e não daquilo que está sendo gerado no seu coração. Quando nós enfrentamos dificuldades ou circunstâncias confusas, o Espírito Santo de Deus nos leva até a palavra de Deus. Então, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo de Deus, para que ele te conduza, então, à compreensão
das circunstâncias a partir, então, da perspectiva divina. E ele vai revelar a você a verdade a respeito dessas circunstâncias para que você possa, então, se ajustar e se juntar a Deus no propósito que ele tem através dessa circunstância que está acontecendo na sua vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.